Positivos e positivas, positivamente está no ar esse episódio. Esse episódio não, esse podcast, né? Que edifica sempre as nossas vidas e que nos faz ficar mais perto de Jesus através daquilo que nós falamos aqui. Hoje, quem vai apresentar é meu marido, tá, gente? Mas hoje eu tô muito feliz porque nós temos um amigo, pelo menos eu acho que ele é meu amigo já. Nosso amigo, amigo da família. Não sei se ele nos considera esse amigo assim. Mas é um pastor que edifica muito as nossas vidas, é um pastor muito sério, muito lúcido com a palavra e eu particularmente gosto demais. Então estou muito feliz, tenho certeza que ele vai esclarecer muitas dúvidas que a gente tem. Sinto muito privilegiada e muito feliz de estar diante da palavra do Senhor, porque ele traz a palavra de Deus realmente. Amor, juntos em mais um episódio. Mais um episódio, né? Glória a Deus por isso. Que bom poder estar aqui com esse amigo, que eu também considero amigo, aprendo muito com ele por intermédio daquilo que ele escreve, por intermédio das próprias ministrações, até mesmo por conta das nossas conversas, do quais ele sempre visa fazer com que o nome de Cristo seja engrandecido. Então é um privilégio, é um privilégio. Hoje nós temos aqui nosso amigo que, dentre milhares de atribuições que poderia citar, professor, ele resolve simplesmente ser chamado de pastor. Na verdade, um reverendo, né? Reverendo Ageu Magalhães. Ele pastoreia a igreja ali da Igreja Presbiteriana da Vila Guarani. Então, já frequentei, já fui há um tempo atrás. Muito prazer tê-lo aqui conosco, que hoje seja mais um episódio para que o nome de Cristo seja louvado. Muito obrigado por ter aceito. Um dos primeiros, é a primeira vez que ele disse que vem num podcast assim ao vivo. Ele já falou online, então, inédito. Obrigado, gente, pela recepção. É uma alegria estar aqui com vocês, né? Já nos conhecemos há um tempinho, né? E é uma alegria estar aqui pela primeira vez nesse podcast. Que o nome de Deus seja bastante glorificado com nossa vida, nossas palavras. Alegria. Amém. Pastor, se sinta em casa, tá? Ok. Quando você vai lá em casa, ó, sinta em casa, como se estivesse na sala da nossa casa, pra gente conversar. Eu sou muito curiosa sobre coisas da vida, assim, do cotidiano. O Galego já vai direto pra teologia, né? Claro que eu não consigo nem entrar na teologia de vocês, de quanto tão rica que é. Mas, pastor, me fala o seguinte, como que começou a sua vida com Deus? Você veio de um berço cristão? Sim. Deixa eu contar uma história mais longa, que é a seguinte. Eu nasci em São Paulo com minhas irmãs, mas meus pais eram do Ceará, do sertãozão do Ceará, né? Bem no sertão. E a minha família começou nos caminhos de Cristo quando o meu trisavô, Joaquim Cândido de Sena, um católico, ele ganhou uma Bíblia da irmã de um padre e começou a ler a Bíblia. O padre não gostava que ele lia a Bíblia, mas ele continuou lendo a Bíblia. Quando chegou em Êxodo 20, ele se deparou com "Não farás para ti imagem de escultura". Ele foi questionar o padre mandou ele parar de ler aquele livro, ele continuou lendo e ele se converteu. Deus o converteu ali no meio do sertão, sem ninguém evangelizar, lendo uma Bíblia católica. A família o teve por esclerosado, ele faleceu pouco tempo depois, os filhos colocaram ele numa rede, né, nos ombros para levar para a cidade, para enterrar. Quando chegou na cidade, o padre falou: "Aqui não enterramos hereges, pode voltar para trás". Aí eles foram para uma outra cidade, chegou lá também a negativa: "Aqui não enterramos hereges". Quando eles estavam partindo para uma terceira cidade, o padre já mandou o recado: "Não tragam para cá, que aqui também a gente não enterra hereges". Os filhos, então, voltaram para o sítio, pegaram um pedaço de terra e o enterraram lá, né? Uma espécie de um pequeno cemitério. E com isso, todos os filhos romperam com o catolicismo e começaram a ler a Bíblia. E Deus começou a converter todo mundo. Anos depois... Coloca um pouquinho mais à frente, assim, que ele é direcional, porque depois pode ficar baixo. Tá. Anos depois, um pastor de Fortaleza, ele viajou para aquelas terras e ele deitou-se numa rede, numa época em que só se viajava a cavalo, né? E ele falou: "Que rede bonita, quem fez essa rede?" E a pessoa falou: "São uns crentes ali do sítio Vencedor".
E o pastor levou um susto, porque naquela época só havia igreja em Fortaleza, não havia igreja naqueles arredores. O pastor estava lá naquele lugar, inclusive evangelizando. E ele falou, crentes? E aí ele pegou o cavalo, viajou acho que uns 2 dias a cavalo e chegou lá no sítio da minha família. E eles o receberam com muita estranheza, porque nunca tinham tido contato com o pastor. Mas ele, quando começou a explicar a Bíblia e falar do Evangelho, todos se reconheceram e ele batizou um monte de gente. E assim nasceu a minha família, lá no sertão do Ceará, com esse meu trisavô que morreu sem ver a conversão de nenhum filho. Qual ano que era, mais ou menos? 1902, 1903, por aí. Nossa, que legal. A família inteira se converteu. Dessa família já são hoje uns 15 pastores, né, comigo. Vocês conhecem o Estênio Márcios, ele é dessa família, o irmão dele, o Edilson Botelho, que são cantores, né? Tem muitos pastores. E assim a nossa família cresceu ali no sertãozão, mas lendo a Bíblia muito, estudando muito, embora em condições de estudo muito precárias, né? Como no sertão do nosso país. Mas eu tenho uma tia que ela já leu a Bíblia mais de 40 vezes. Minha mãe e minhas tias liam a Bíblia anualmente. Continuamente, né? Continuamente. E minha mãe, solteira, ela orava a Deus pedindo para um dia ela se casar e ter um filho pastor, solteira. E ela veio a se casar, veio para São Paulo, eu nasci, então eu cresci nessa perspectiva e pressão, né? Esse menino... Essa pequena pressão, né? Esse menino vai ser pastor. Os pastores da região, todo mundo me conhecia, porque minha mãe fazia questão de dizer, né? Esse menino vai ser pastor. Então eu cresci com essa pressão. Mas quando chegou na adolescência, uns 13 anos de idade, minha mãe lia muitos livros, eu tive gosto pela leitura por causa da minha mãe. E eu li o livro A Cruz e o Punhal, do David Wilkerson. E quando eu li aquele livro, eu falei, não, eu quero isso, eu quero ser pastor. Então, aí sim, aquele chamado que era da minha mãe, passou a ser o meu chamado com toda a convicção, a partir dos 13 anos. Então eu cresci nessa perspectiva. 13 anos você já tinha lido David Wilkerson? Não, eu tinha lido muitos livros nessa época. Minha mãe lia livro novo e eu lia na sequência. É algo muito raro, né? É difícil, né? E a linguagem também é uma linguagem bem complexa para quem não tem o hábito de ler. É verdade. Ô pastor, e você acha então que foi nesse momento, se é que a gente pode chamar assim, que você teve um encontro com Deus? Não, como eu nasci num lar cristão, eu não sei definir a data da minha conversão, porque eu sempre fui da igreja, né? Eu nasci num lar crente. Então, em termos de conversão, eu não consigo definir quando foi. Agora, em termos de chamado para o ministério, foi ali, foi lendo esse livro. Aí eu passei a ter certeza de que eu seria pastor, missionário, alguma coisa no reino. Ô pastor, mas assim, por que eu te pergunto isso? Assim, porque eu creio que, por exemplo, vou citar os meus filhos, né? Eles já vivem esse estilo de vida, vamos dizer assim. A gente vai para a igreja todo domingo e tal, mas eles ainda não têm, provavelmente, um entendimento profundo de quem é Jesus, né? Eles são pequenos e tal. Isso acontece em um determinado momento? Olha, para quem está na igreja, para quem tem o privilégio, como teus filhos, né, de terem nascido num lar cristão, não vai ser uma conversão dramática, não vai ser um momento em que eles vão cair em prantos. Eles já estão na casa do Pai. Vai ter um momento em que ele vai dizer, eu amo a Cristo. Eu sei o que é certo, sei o que é errado e eu prefiro o que é certo. Amém. Porque eu amo a Deus, porque eu amo a Cristo. Para quem nasce na igreja, esse amor ele vai crescendo naturalmente, né? Então, o mais velho é a menina mais velha, né? A Liz tem 8. Tem 8. Talvez um dia vocês se surpreendam vendo ela declarar que ama a Cristo, que ama a Deus. Então, para quem nasce na igreja, não é um evento dramático. Naturalmente, a gente está na casa do Pai e daqui a pouco começa a criar amor por Cristo, por Deus, entende que é o caminho correto. Porque é muito interessante, né, abordar isso, que nem nossos filhos sabem as respostas do catecismo, eles sabem responder
mas a questão é como entender a profundidade do qual penetrou aquele coração. Só Deus, e né? é só Deus, e é muito maravilhoso ver isso, né? De pessoas que estão aí na quarta geração, quinta geração. Trisavô, deve ser quinta ou sexta. Então, ver esse processo é muito interessante, porque nós tivemos aquele encontro arrebatador, né? Então, nós que vivemos uma vida completamente nebulosa e completamente nas trevas, existe muito esse antagonismo, essa divisão. O antes e o depois, né? Mas para quem nasce no Evangelho, a gente não sabe definir. Eu me vejo como um garoto de fé. Eu tenho lembranças muito antigas de eu ser um garoto já de fé, até para fazer coisa errada, né? Por exemplo, eu me lembro que eu estava na escola, eu estudei o primeiro grau num SESI lá em Santo André. E eu sempre fui um aluno muito relaxado, eu nunca gostei de estudar, nunca não, né? Houve uma fase na vida que eu passei a gostar, mas na minha infância eu era como, acho que muitos garotos que não gostam de escola de jeito nenhum, esse era eu. E eu tirava notas baixas, era muito difícil. E eu me lembro, ali com 7, 8 anos de idade, eu ter levado uma nota muito baixa, a professora pedir para eu mostrar para minha mãe e trazer a assinatura da mãe, né? Na época de vocês era assim? Tinha que trazer a assinatura? Sim, né? sim. E eu não tinha coragem de mostrar para minha mãe. Assim você deixou a gente um pouco mais antigo, hein? E ao mesmo tempo, o que eu fiz? Eu me lembro de passar um recreio inteiro no pátio com o caderno na minha frente, orando, pedindo para Deus fazer surgir a assinatura da minha mãe. Milagrosamente, mas... Eu orei com muita fé. Não, Deus não atendeu. Não deu certo? Daí Mas você tentou falar assim, quase uma psicografia, você já tentou fazer psicografia. Eu lembro de já ter psicografado a assinatura do meu pai e da minha mãe no boletim. Eu cria que Deus ia fazer aparecer a assinatura. Então, veja, errado, né? Totalmente tá vendo errado. Como que é um homem morto e como que era alguém que já era guardado por Deus? Pois é. Então, eu me reconheço como um garoto de fé, crendo em Deus, crendo em Cristo, muito lá atrás, com 6, 7 anos, mas sem ter uma conversão assim dramática. No dia tal, Deus me converteu. E você... Se tivesse aparecido aquela assinatura, teria marcado, hein? Certeza. Imagina, o colégio inteiro ia vir para ele orar. Ia vir só os meninos rebeldes, aí, só os rebeldes iam chegar. Me diz uma coisa, e você sempre cresceu numa presbiteriana? Sempre. Porque desde o meu trisavô lá no Ceará, aquele missionário que chegou lá no sertão era um pastor presbiteriano. Então houve essa tradição aí na família inteira. Como você vê, assim, hoje ou naquele tempo, né? É muito diferente vamos dizer, o pentecostalismo, e não falando mal de jeito nenhum, mas do que você vive hoje, assim, em algum momento da sua vida você já quis viver algo mais, vamos dizer, não é avivado, é mais... Uma experiência pentecostal. Mais experiencial. Sim. É porque ele ali ele relatou algo que muitos podem relatar e acontecer. Fala assim, aconteceu isso. Nós ouvimos milhares de histórias assim de coisas que, claro, partem de pressupostos pessoais. Veja, eu fui chamado ao ministério lendo A Cruz e o Punhal, David Wilkerson. David Wilkerson é um pastor da Assembleia. O livro é um livro escrito por um pastor pentecostal. Na sequência, eu li a continuação do livro, que se chama Depois de A Cruz e o Punhal. E no Depois de A Cruz e o Punhal tem um capítulo ensinando a falar em línguas. E eu, quando li aquele capítulo, eu falei, eu quero isso aqui para mim, eu quero falar em línguas, é óbvio que eu quero. Se é a língua dos anjos, é claro que eu quero. E eu não conseguia. Eu tinha um amigo na juventude, na adolescência, que ele era de uma igreja batista pentecostal, muito pentecostal. E eu falei para ele, eu queria falar em línguas. Ele falou, vamos lá na igreja, que eu vou falar com o meu pastor, a gente vai fazer um círculo, mãos na sua cabeça e você vai falar em línguas. Eu falei, vamos lá, eu topo. E eu fui. Cheguei na igreja, reuniram lá os jovens, o pastor. Eu, no centro do círculo, todo mundo com a mão na minha cabeça, um monte de gente falando em línguas, orando para eu falar em línguas. E eu tentei.
eu tentei muito, mas não saía nada, E nada. não saía nada. E é claro que o meu desejo era genuíno, eu não queria imitar, eu não queria entrar na onda. Mas eu você queria... tentou ao menos repetir as palavras Não, ali? não, Ou... eu não quis fazer nada que parecesse que era um esforço meu. Porque na minha cabeça é o seguinte, se isso é um dom de Deus que vem do Espírito Santo, uma força vai romper dentro de mim e eu vou explodir falando em línguas. Eu pensava assim. A gente E eu? pensa, A gente eu penso pensa. assim também. Já se aconteceu for- um episódio comigo também, parecido com isso. Eu também falo assim, mas como é? Se é de Deus, eu quero. É. Tava num congresso, me colocaram lá na frente, um monte de pessoas orando, falando, isso daí de mim não saía. Não saía nada. Pois é. Aí depois disso, eu saí dali pensando, existe, mas não é para mim. Essa foi a minha conclusão. Quando eu entrei no seminário e comecei a estudar para valer as escrituras, eu cheguei à conclusão que é muito comum entre os ramos, digamos, não pentecostais, né? Batistas, presbiterianos, de que o dom de línguas que aconteceu ali em Atos foi um dom de línguas idiomáticas. O texto é bastante claro. O texto em Atos 2 mostra uma lista de nações que estavam ali na festa do Pentecostes. Diz que pousaram sobre os 120 discípulos, né, os 120 crentes, línguas como de fogo, e cada um passou a falar em outras línguas. Quando os judeus viram aquilo acontecendo, eles perguntaram, como, pois, os ouvimos falar das maravilhas de Deus em nossa própria língua materna? Quer dizer, língua materna é idioma. É claro no texto que aquelas pessoas começaram a ouvir, não um barulho sem sentido, mas eles começaram a ouvir a pregação do evangelho, cada um na sua própria língua. Quando você segue no livro de Atos, isso fica claro também, e quando você vai para 1 Coríntios, as palavras usadas para línguas em 1 Coríntios são glossa, que tem a ver com idioma, glossário, por exemplo, e... Glossa tem a ver com idioma, é isso? Com idioma, exato. E também, me foge agora o termo aqui, mas é uma outra palavra que também tem a ver com idioma, dialetos, que tem a ver com idioma também. Então, quando você parte para essa perspectiva, faz todo o sentido. Por quê? Em Atos 1, Cristo disse para os apóstolos, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia e Samaria até os confins da terra. Então, vocês vão receber o meu poder, o poder do Espírito Santo, para quê? Para serem testemunhas. Quando em Atos 2 desce o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, eles ganham línguas para quê? Para serem testemunhas. Como assim? Como é que aqueles pescadores iletrados, incultos, iam levar o evangelho até os confins do mundo se eles não sabiam as línguas dos outros países? Era uma barreira natural, eles não conseguiriam sair de Israel, eles só falavam o hebraico, na verdade o aramaico, né, que era a língua popular ali. Então, Deus os capacitou com línguas estrangeiras para que o evangelho saísse dos limites geográficos de Israel e atingisse outras nações. Tomé, por exemplo, ele foi evangelizar na Índia. Como é que Tomé pregou o evangelho na língua? Dom de línguas. Ele falou o idioma lá dos indianos. E assim com os outros apóstolos. Então, o dom de línguas bíblico é um dom para capacitação para a pregação do evangelho. Para as pessoas que nunca estudaram árabe, por exemplo, os apóstolos, eles falavam árabe. E por que esse dom ele aparece só em Atos e nas cartas só em Corinto? Nas duas cartas de Coríntios. Não aparece mais nenhuma outra carta, nem no Apocalipse. Porque as condições geográficas da cidade de Corinto eram muito parecidas com a festa lá do Pentecostes. Na festa do Pentecoste, tinha uma lista de nações, tinham estrangeiros que foram para lá, inclusive romanos, que foram evangelizados naquele evento. Em Corinto era uma cidade portuária, tinha 2 portos, havia turistas estrangeiros, mercadores ali em abundância. Então, em Corinto era um polo também para a pregação do evangelho em outros idiomas ser usada para que muita gente se convertesse em Corinto e levasse o evangelho para
para seus países, para sua localidade. E quando a Bíblia fala que, e se alguém falar em língua, que tem alguém que revele, seria o quê? Idioma também? Isso. Tem alguém que interprete, que não fale mais de dois e sempre haja intérprete. Porque é exatamente isso. Se a pessoa, digamos que na nossa igreja, alguém comece a falar em holandês, vai ser mistério para todo mundo ali, que não vai entender. Sim. É necessário que tenha um intérprete. Tá? Porque qual era a situação em Corinto? A igreja estava reunida, aí entrava um estrangeiro. Deus levantava alguém, digamos que o estrangeiro que entrou é coreano. Deus levantava alguém e começava a pregar o evangelho em coreano, para o coreano. Só que para o povo que estava ali, aquilo era um mistério, ninguém estava entendendo nada. Então Deus levantava alguém com o dom da interpretação para traduzir o diálogo que estava acontecendo, para que a igreja também fosse edificada. E se tivesse outra pessoa, os dois se confirmariam porque a tradução deveria ser exatamente idêntica. Exatamente. E por que é tão difícil de a gente entender isso? Sabe por quê? Eu vou te falar assim sobre a minha perspectiva sobre isso. Eu nunca falei em línguas. Vejo que muitas pessoas... Mal fala português. Não. Português intermediário. Não falo corretamente, vocês devem perceber durante os episódios. Nós falamos, a gente brinca que a gente não fala nem o idioma, nem português direito. Eu nunca falei em línguas. Eu vejo que várias pessoas falam a mesma coisa. Que tenha lá, por exemplo, falar em línguas é falar essa palavra, aquela palavra, aquela palavra. Outras pessoas falam coisas que realmente eu nem sei o que é. Mas aquilo lá é tão... eu sei que Deus é capaz de fazer tanta coisa, sabe? Pastor, que quando eu vejo aquilo, eu falo... Quem sou eu para questionar aquilo que Deus faz? Então eu fico mesmo pensando assim, será que eu estou enganada? Será que realmente isso aqui é um dom de Deus? E aí eu estou duvidando? Eu tenho essa dúvida, sabe? O que acontece? Por isso também. Então, na verdade, a grande pergunta é o que os nossos irmãos pentecostais, e eu os considero irmãos, não tenho dúvida, eles seguem a Cristo, eles amam a Cristo, eles amam a Bíblia, são irmãos, ok? Mas o que acontece em muitas igrejas pentecostais? Há uma pressão para que as pessoas falem em línguas. Há uma pressão. Porque se você está numa igreja pentecostal e você não fala em línguas, você ainda não chegou lá. Você é meio que um crente de segunda categoria. Em algumas, não em todas, mas em algumas igrejas pentecostais, a pessoa que não fala em línguas, ela não tem o Espírito Santo. E não pode assumir determinados cargos. Não pode assumir cargo nenhum. Então, há uma pressão para que a pessoa fale em línguas. Então, o que acontece muitas vezes? A pessoa, digamos, naquele culto, né, com muito êxtase, com muito impulso sensorial, ela acaba imitando, porque não é difícil imitar, né? Eu, por respeito, não vou falar aqui quais são os fonemas e as sílabas, mas eu falaria aqui umas 5 frases em línguas sem nenhuma dificuldade, porque é fácil imitar os fonemas. Aí você imagina uma pessoa com essa pressão, eu ainda não cheguei lá, eu não tenho Espírito Santo, eu tenho que ter o Espírito Santo, numa igreja que a pessoa só pode ter cargos e trabalhar mais se ela tiver esse chamado batismo, na hora de um culto com muita emoção, ele se entrega e imita as sílabas, os fonemas e pronto, eu fui batizado. Então há muita pressão nesse sentido. Mas eu diria que, biblicamente falando, o dom de línguas é um dom de idiomas, é um dom para a pregação do evangelho. Pastor, quem é Deus? Quem é Deus? Definição, eu vou usar como definição o Catecismo Maior de Westminster, que foi um documento feito em 1646. Deus é um espírito puríssimo, infinito, eterno, bondoso, misericordioso, amoroso, cheio de compaixão, justiça, e é claro que eu não sei a resposta decorada, mas basicamente é isso, é um espírito puríssimo, eterno, perfeito, imutável. Tudo aquilo que a gente conhece de bem, de atributos, de qualidades de bem, nós só conhecemos porque Deus é o padrão. E Deus é o padrão em sua pureza máxima. Então, amor é um sentimento que nós conhecemos. A Bíblia diz que Deus é amor. Nós só conhecemos amor porque Deus, na sua essência, ele é o amor em perfeição.
Nós só temos conceitos de justiça, de certo e errado, e note que as civilizações mais antigas, mesmo sem ter contato, eu estou pensando aqui em tribos de índios, mesmo sem ter contato com o chamado homem branco, você chega numa civilização dessa e você vê conceitos de certo e errado, senso de justiça. Nós só temos senso de justiça porque nós temos uma matrix, um padrão que é justo, que é perfeito. Senso estético. Nós sabemos apreciar coisas belas e coisas não belas. Isso é universal, uma linguagem universal. Nós só temos senso estético porque Deus é o Pai de toda beleza. E como nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós herdamos muito dessas coisas, né? Nós só entendemos o que é paternidade e maternidade por causa de Deus, que é o nosso Pai Celestial. Então, tudo aquilo que a gente tem de bom e a gente entende nesse mundo, nós herdamos de Deus, porque nós fomos feitos segundo a sua imagem e semelhança. Isso está lá em Gênesis, né? Os animais não, os animais foram feitos no atacado. Disse Deus, povoem-se as águas dos mares, de seres marinhos. E nesse momento, milhões de peixes e seres marinhos inundaram os oceanos. Haja animais selvagens. E nesse momento, milhões de animais selvagens surgiram. No caso do ser humano, foi uma criação toda singular e diferenciada. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E a partir daí, os verbos no hebraico dão a ideia de que Deus fez um boneco de barro, soprou nas narinas o fôlego da vida e ele se tornou alma vivente. Foi uma criação toda especial, né? Animais não têm alma, animais não vão para o céu, para o inferno, nada disso. Mas o ser humano, ele recebeu esses atributos todos de Deus, porque Deus, então, é a fonte de todo bem. Tudo aquilo que a gente entende de bom, mesmo com o nosso pecado, nós encontramos em Deus a fonte puríssima, santíssima e perfeita. E por que os animais não têm alma? Eles têm emoções, mas não têm alma? Não, porque Deus fez... Veja, todos os animais são criação de Deus, né? A Bíblia não dá muitos detalhes, mas eu tenho para mim que nos novos céus e na nova terra vai haver abundância de animais, eu acho. Né? Tanto Eclesiastes fala muito sobre isso, né? Fala, alguém pode falar que a alma do animal ele vai para algum lugar, não fala na questão da alma, para onde vai o espírito de um animal, que são palavras intercambiáveis. Em suma é o seguinte, Deus nos fez seres morais, né? Que conhecem certo e errado, que pecam e são responsabilizados pelo pecado, que encontram salvação em Cristo. Esse processo para os animais não existe, né? Deus fez os animais como sua criação. A sabedoria de Deus está na variedade de formas da natureza. A gente passaria a tarde inteira aqui falando das formas dos pássaros, das cores, das plumagens, dos hábitos, dos tamanhos. Os peixes de água doce, os peixes de água salgada. Da identidade de um animal onde ele forja um ninho, ele faz um ninho, a aranha... A inteligência, que não é uma inteligência para resolver equação de segundo grau, mas há uma inteligência no João de Barro, por exemplo. É mesmo. Ele faz ali a sua casinha, né? Gato e cachorro tem não é uma inteligência, de novo, para fazer trigonometria, mas há uma certa inteligência limitada neles. Deus fez tudo isso, Deus espalhou a sua sabedoria na criação. Mas eles não são seres morais, eles não pecam, eles não se arrependem dos pecados. Por isso que eles não têm alma, nós temos alma. Mas eu creio, eu tenho para mim, a Bíblia não revela muito, que em novos céus e nova terra haverá plenitude de animais, porque foi uma coisa boa que Deus fez, né? Deus fez os animais para o nosso deleite, diversão, apreciação. E como entender? Eu fui almoçar com uns amigos essa semana e aí eles começaram a me questionar algumas coisas, né? E aí eles falaram assim, Liz, como entender as pessoas que são assassinadas e que aparentemente não tem culpa daquilo que viveram? A gente vê várias atrocidades aí, e aí eles falaram assim, não, tem o livre-arbítrio da pessoa de ir lá e tirar a vida daquela pessoa, creio que aquilo lá não estava nos planos de Deus. Enfim, eles começaram a debater sobre isso. Eu creio que está tudo sobre os planos de Deus e que Deus permitiu de alguma forma, mas eu não soube explicar de fato isso. Sim. Olha, duas coisas aí. Primeira que realmente ninguém morre, o ditado diz ninguém morre na véspera, né? E de fato, a gente nasce já com o dia da nossa morte
na mente de Deus. Tudo já está escrito. Que texto bíblico prova isso? 139. Salmo 139. Os meus dias foram contados e determinados quando nenhum deles Verso havia 16. ainda. Então, Deus já escreveu toda a nossa história. Ele sabe exatamente como nós vamos morrer no dia, hora, minuto e segundo. Não há acidentes para Deus. Quando uma pessoa morre assassinada, aos olhos da família, aquilo foi um acidente trágico. Aos olhos de Deus, não. Ou ela morreria por um infarto, um atropelamento, ou pelo assassinato. Era a hora da pessoa morrer. Isso consola o nosso coração, né? Quando a gente entende. É difícil de entender, mas consola. mas consola. Porque estava no plano de Deus. Deus sabe todas as coisas. Agora, quanto à palavra deles de que ninguém tem culpa, então aí precisa de uma correção na cosmovisão deles. Porque depois do pecado de Adão e Eva, todos nós já nascemos culpados. A Bíblia fala, não há nenhum justo sequer, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, Romanos capítulo 3. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, mesmo criancinhas que nascem, elas já não nascem santas, elas nascem pecadorazinhas. E vocês têm filhos. Criança muito pequena já revela birra, já enrijece o corpo, né? Já manifesta egoísmo, não quer compartilhar. O pecado numa criança é evidente, não precisa ensinar. Não precisa ter muito tempo de vida, né? Só o bebezinho, só tirar do peito. Então, exatamente. Não, realmente é algo que nasce com a criança. Crianças mentem. Aí os pais falam, onde é que essa criança aprendeu a mentir? Né? O garoto quebra o vaso da sala, não fui eu, foi meu irmão. De onde que essa criança aprendeu a mentir se ela nunca viu mentira? Está no código genético dela, Adão e Eva. Está lá. Ai, é tão difícil a gente entender isso, né? Quando a gente vai em ministrações. Eu tô falando aqui pra turma que se identifica comigo, tá? Porque para alguns é muito fácil, né? De compreensão. Quando a gente escuta assim, você é péssimo. Hoje eu já sou bem tranquila, que eu sei que sou bem péssima mesmo. Mas no início, assim, é muito confrontador, né? A gente fala, caramba, mas eu nem sou tão péssima assim. Eu acabei de ouvir um monte de gente falando que eu sou o centro do coração de Deus e agora você vai me falar que eu sou péssimo? Como? Quem que eu acredito? Pois é, mas olha, é necessário para a gente compreender o Evangelho a convicção do que a teologia chama de depravação total do homem. É básico. Porque uma pessoa que não se acha tão ruim assim, talvez ela não precise de Cristo para ser salva. Talvez ela se salve pelos próprios méritos. Então é só quando a gente percebe que nós somos pecadores, que, como diz a palavra, nossas justiças são como trapo de imundícia, é que a gente pode dizer, eu preciso de um Salvador. Desse jeito aqui, eu não chego nem perto do céu. Eu preciso de um Salvador. Me dê um Salvador. É só compreendendo a nossa pecaminosidade. E quanto mais a gente se aproxima da Bíblia, que é esse livro, né, sobrenatural que mostra os nossos pecados, mais consciência a gente tem dos nossos pecados, né? A gente vai ficando mais sensível a formas de pecado que nós temos dentro de nós, motivações, por exemplo, né? Eu costumo dizer na igreja o seguinte, até nos nossos melhores momentos o pecado está lá. Então, um amigo, uma amiga chega para você, fala da situação financeira difícil que está vivendo, você passa a mão na carteira e R$500 para a pessoa, né? Uau, um grande momento de generosidade. Você vira as costas e pensa, puxa, eu sou Deixa bom. Deus te usar. Eu sou bom mesmo, né? Pouca gente faria o que eu estou fazendo aqui. Olha lá, o orgulho já clamando. Uhum. Então, nos nossos melhores momentos, a gente percebe que o pecado está lá. Nossas boas obras são completamente contaminadas pelo nosso pecado, né? Nossa, minha cabeça está Exatamente. borbulhando. Tem tanta pergunta para fazer. Pode fazer todas, amor. Pode fazer todas. Eu quero perguntar duas coisas. Eu vou perguntar agora, porque depois eu esqueço. Aí você vai respondendo. Primeiro, eu quero saber quando você fala, por exemplo, que os nossos dias estão escritos, determinados. Por que hoje eu sirvo a Deus e por que eu me perdi tanto na vida? Se Deus não estava lá vendo e se ele me permitiu. E segundo, se você já teve que... Se você tem que lidar com esse ego, com esse orgulho diariamente, mesmo estando diante da palavra tão profundamente. Ok. Bom, Deus escreve histórias diferentes para cada um de nós. O apóstolo Paulo poderia fazer a mesma pergunta. Por que eu matei cristãos?
Por que eu persegui a igreja durante tanto tempo? Por que Deus deixou eu ter sangue nas mãos? Porque a história de Paulo foi essa. Paulo, 3 vezes no Novo Testamento, Paulo dá o seu testemunho, tá? E quando ele dá o testemunho, ele fala, eu sou o principal dos pecadores, porque eu persegui a Cristo, eu persegui os cristãos. Ele dava o voto para que cristãos fossem mortos. Então, talvez Paulo pudesse fazer essa pergunta, por que Deus permitiu que eu fosse tão mal? Por que Deus não me converteu lá atrás? E a resposta para nós, que conhecemos o final da história, é que Deus usou toda a história de pecado de Paulo para que depois isso fosse revertido numa história de bênção, de pregação do evangelho. Paulo se tornou o apóstolo dos gentios, né? Paulo foi um dos que levou o evangelho para fora de Israel, considerando a vida de pecado que ele tinha feito. Então, no teu caso, o teu testemunho alcança muitas pessoas que eu, nascido na igreja, nem sempre alcanço. O teu testemunho é impactante para muita gente de uma forma que o meu testemunho não é, entendeu? Porque quando você fala da tua conversão, eu imagino que muitas jovens possam pensar assim, puxa vida, eu estou vivendo com as mesmas buscas que ela tinha no passado. E aquelas coisas não satisfizeram a ela. Então, o teu testemunho é poderoso. É por isso que Deus deixa algumas pessoas entrarem numa vida de pecado e depois ele as resgata para Cristo, para que vocês tenham histórias de conversão, histórias impactantes de conversão. Mas e aí, o que, por exemplo, essas jovens que estão vivendo isso, talvez olhem a minha história, tem pessoas que vão pensar assim, realmente eu preciso buscar Cristo, mas tem pessoas que vão olhar e vão dizer assim, eu vou viver tudo isso que eu estou vivendo e depois eu me converto. Então, quem pensa assim é porque, na verdade, a mensagem não tocou, né? É porque ela está pensando ainda em curtir a vida. Ela está pensando em curtir tudo para depois se salvar. Se é que dê tempo, né? Pois é, esse é um ponto, né? A Bíblia diz, aquele homem que juntou tudo em grandes celeiros, e a mensagem para ele é, louco, esta noite pedirão a tua alma. Então não vai dar tempo de curtir a vida se Deus pedir a tua alma hoje à noite. Mas não tenha dúvida de que é isso. Deus escreve a nossa história, não é sem objetivos. Então, se vocês vieram para a fé depois de uma idade e tiveram uma experiência longe dos caminhos do Senhor, esse testemunho poderoso de salvação, ele vai ajudar muita gente ainda a pensar, puxa, eu também estou com essa vida errada. Há esperança. Se ele conseguiu, se ela conseguiu encontrar salvação em Deus, há esperança para mim. O testemunho justamente dos filhos de Jacó, né? José, o resgatador daqueles que colocaram seu irmão ali na cisterna. Tudo bem, mas José, ele não fez nada que a gente fez, né? Não, mas perfeito, mas os outros fizeram, os outros foram aqueles os outros foram. Você vê Simeão e Levi, que arruinam uma cidade inteira por causa da irmã, e daí você vê depois também eles terem ali a misericórdia de Deus. Então a Bíblia está repleta desse sinal de misericórdia. Né? E essas conversões dramáticas, tanto da Bíblia quanto, né, de pessoas... Não, pode contar a minha é dramática demais. Pois é, veja, elas ressaltam o poder de Deus. Eu conheci um presbítero no passado que antes de ser crente, ele era professor da USP. Era um professor em geologia ateu, totalmente ateu. E Deus o converteu. Então, esses casos improváveis de conversão, como é o caso do apóstolo Paulo, ninguém imaginava que o inimigo número 1 da igreja pudesse ser crente. E aqueles que matavam os cristãos, né? Então, ninguém imaginava. E aí você vê o poder de Deus e você fala, uau, só por Deus esse homem foi convertido. Então, há muito poder exercido quando Deus tira uma pessoa de um ambiente pecaminoso, improvável e traz para os seus caminhos. Isso é um testemunho do poder de Deus em converter pessoas. A segunda pergunta sua eu não me lembro. É sobre ego e orgulho, assim, como a gente combater, porque eu creio que todos nós temos orgulho e temos ego, né? E tanto dentro da igreja quanto fora da igreja. Sim. Como lidar com isso e se você em algum momento já teve que lidar isso com a sua própria vida? Diariamente, a cada momento. Veja, embora em Cristo nós ainda temos uma natureza pecaminosa, nós não temos santidade total.
Então a luta contra o pecado, o que Paulo chama de mortificação da carne, é um cuidado diário que a gente tem que ter, né? Lutero dizia o seguinte: eu me batizei e achei que o velho homem morreria afogado, mas ele sabia nadar. Então, a cada dia, Lutero percebia que ele tinha que mortificar a carne. E o pecado de orgulho é um pecado assim muito sutil, né? A gente tem que ficar muito atento quanto a esse pecado. Tem uma história boa do John Bunyan. John Bunyan foi aquele que escreveu, um puritano que escreveu O Peregrino e a Peregrina, né? E graça abundante é o principal dos pecadores. Ah, então, pois é. E John Bunyan conta que uma vez ele estava pregando numa igreja, aí ele desceu do púlpito, foi para a porta para cumprimentar as pessoas, e aí passou uma senhora e começou a enchê-lo de elogios. Mas pastor, como o senhor fala bem, mas que inteligência, que sagacidade dos... Aí começou a elogiá-lo. Aí ele falou: eu sei, minha irmã, o diabo me disse isso quando eu estava descendo do púlpito. Quer dizer, a gente tem que tomar muito cuidado, né? E quando o velho homem se levanta com orgulho, olha, você é bom mesmo, a gente tem que afogá-lo dizendo: tudo que eu tenho é de Deus, tudo que eu tenho é de Cristo, eu não tenho nada de mim mesmo, tudo é de Deus. Mas essa é uma luta diária, a gente não pode abaixar a guarda. E você acha que a gente, como ser humano, a gente também não precisa um pouco assim desse reconhecimento? De que somos orgulhosos e pecadores? Não, de que... Muito bom. Não, esse reconhecimento de que somos orgulhosos, a gente não reconhece. Não. A gente... Eu entendi, é porque eu conheço minha esposa, eu sei o que ela está falando nas entrelinhas, e eu achei muito boa a sua resposta, que somos miseráveis. Ele falou assim, não, é porque, o que ela quis dizer? Ela falou assim, mas às vezes nós não poderemos nos sentir um pouco mais capazes para coisas da vida civil, porque, por exemplo, eu ia explicar. o tempo inteiro... É porque eu falo muito sobre isso. Ela fala assim, mas às vezes eu preciso de um ânimo. Ah, entendi. Porque assim, eu sei que eu sou muito orgulhosa, mas nem sempre eu reconheço, porque, como você falou, é muito sutil, né? O orgulho ele é muito sutil. Às vezes a gente acha que não tá sendo, mas a gente é. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente se reconhece muito, muito pecador, às vezes tem uma tendência de ficar triste, assim, realmente. Entendi. Reconhecimento de alguma coisa boa em mim, né? De alguma coisa boa, assim. Okay. Será que eu sou capaz de fazer isso? Eu acho que é possível se você atribuir glória a Deus, tá? Então, olha, puxa, eu consegui fazer isso aqui está muito bom. Glórias a Deus por isso. Eu consegui fazer porque Deus me ajudou. Eu tenho, é visível, eu estou pensando aqui, né? Um exemplo, é visível que eu tenho alguma coisa em mim, alguma qualidade que é boa, que eu faço muito bem, eu sou muito boa nisso. Glórias a Deus. Foi Deus quem fez isso em mim e Deus aperfeiçoou isso em mim. Então, sempre que a gente pensa em coisas boas relacionadas a nós, mas não se enche de orgulho próprio, minhas mãos fizeram isso, meus braços, eu sou bom porque eu fui lá e eu ralei, eu construí, né? Esse caminho é errado. Sempre que a gente pensa em alguma virtude, mas entende que eu só tenho isso porque Deus me deu, porque Deus está trabalhando na minha vida, então você está colocando a glória na pessoa certa. Muito bom. É possível. É muito bom. E agora eu quero saber sobre milagres. Okay. O que nós podemos esperar de Deus hoje em relação a milagres? Sim, Deus ainda faz milagres. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Note, no pentecostalismo há um ramo que crê que há pessoas com dons de milagres. Nós não cremos nisso. Que há pessoas com dons de curas, nós não cremos nisso, que ainda haja pessoas com esses determinados dons. Agora, que Deus faz milagres e que Deus cura, isso é evidente, isso é totalmente evidente. Nós temos casos de curas no nosso meio, de milagres que acontecem. Nós oramos por isso, nós oramos para que Deus cure pessoas. Mas, por exemplo, quando você vai a um velório, você ora para aquele morto ali ressuscitar? Não oro. Não oro. Porque veja só, na Bíblia, todas as vezes que Jesus e os apóstolos faziam milagres, nunca era pela manifestação em si. Os milagres são chamados de sinais na Bíblia porque eles sempre apontam para algo. Então, quando Jesus cura um cego,
é para ensinar que ele é a luz da vida. Quando Jesus multiplica pães e peixes, é para ensinar que ele é o pão que desceu do céu. Jesus nunca fez um milagre assim para o espetáculo. Ele sempre fez milagres com o objetivo. Com Lázaro, quando ele ressuscitou Lázaro. Exatamente, para mostrar que eu sou a ressurreição e a vida. E quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele estava ensinando a ressurreição. Os 7 sinais mencionados ali em João, né? Você está mencionando. Inclusive, você estava falando agora dali do poder de Deus, quando ele cria o homem, fazendo do barro. João capítulo 9, que menciona o homem cego, existem vertentes que apontam justamente para esse homem que não possuía olho, e esse barro seria justamente a força criativa, o poder criativo de Deus, criando olhos para aquele homem que não tinha olhos. Então é algo mais sobrenatural ainda. Quando eu me deparei com isso, quando eu lendo, e eu fui verificar ele no original, eu falei assim, não é possível, calma aí, será que ele não tinha olhos? Porque nunca haviam aberto os olhos de um cego. Estava justamente atrelado porque aqueles homens não possuíam olhos de fato, e ficava fechado, porque existem aqueles cegos com os olhos abertos. E quando eu vi isso, daí remontando justamente para o poder criativo de Deus, soprando pelas narinas, e depois Cristo, aquele que traz luz aos olhos, é um milagre. Então a gente não consegue ver isso acontecer hoje em dia. Você crê você crê que a pessoa pode ressuscitar? Em vida, não que vai morrer e ressuscitar. Ué, mas para ressuscitar tem que morrer. Não, sim, mas eu digo assim... Um desenganado, alguém que os médicos desenganaram? Totalmente. Eu tenho um caso lá na igreja. Assim que eu assumi a igreja, há muito tempo atrás, um presbítero sentou na minha frente, em lágrimas, um homem de mais de 50 anos, em lágrimas, dizendo, pastor, a minha filha tá desenganada. Os médicos deram 6 meses de vida para ela. E o homem desmanchando em lágrimas. E eu falei, meu irmão, Deus é poderoso, vamos orar, vamos jejuar, e Deus é poderoso. Uma menina de 19 anos, com uma doença autoimune, gravíssima, e o médico falou para a família, 6 meses, casos assim. A igreja orou, a igreja jejuou, eles voltaram no médico, ela começou a melhorar, o médico pediu novos exames, os exames vieram e ele falou, olha, eu não sei o que aconteceu. Acho que os primeiros exames estavam errados, porque ela não tem mais aquela doença. Mesmo assim, ela tem uma hepatite, ela vai ter que tomar o remédio o resto da vida. Nada, nem remédio precisou mais tomar. Deus a curou plenamente. Ela está lá na igreja, casou-se, teve 2 filhos adolescentes. É um milagre. Está lá, feliz em Cristo. Foi um milagre. Deus a tirou dessa situação. Mas por que eu não vou no enterro e falo, ressuscita, levanta? Porque isso, eu não sei no que isso... Bom, primeiro que eu não creio que Deus teria um objetivo nisso de hoje ressuscitar mortos, né? E eu também eu não teria... Qual seria o meu objetivo, né? Em fazer um milagre assim, mostrar que eu tenho poder, que eu sou poderoso, sabe? Então, eu acho que não faz sentido. Na Bíblia há casos de ressurreição claríssimos, né? Mas eu creio que... Deus tem poder para ressuscitar alguém hoje? Eu creio que sim. Mas também ali a pessoa que está no caixão, ela já fez autópsia, ela já foi aberta, já passou por muitas coisas. Eu vi uma senhora agora, uma médica, dando um testemunho na internet, falando que ela tinha uma criança, agora, ontem eu acho, e ela estava assinando já o atestado de óbito, estava morta a criança, já tinham tentado ressuscitar de todo jeito, e a avó chegou, sem chorar, nada, pegou a criança, fez uma oração super forte, a criança... Voltou. Essa é a questão, uma oração super forte. Nos olhos dessa enfermeira, aos olhos dessa enfermeira, ela deve ter visto ali uma oração forte, né, da avó. Não que seja forte ou fraca, mas a emoção da avó. Não, eu creio que Deus tenha poder para ressuscitar. Eu creio. Eu não me sinto à vontade de chegar num velório e... Que é diferente também de uma criança que está ali há 40 minutos e de um velório que já passou por autópsia, já abriu, já aconteceu muitas coisas, né? Sim. Mas eu não duvido do poder de Deus, não duvido mesmo. Hoje tem tido muitas discussões acerca de alguns preceitos teológicos que agora começaram a invadir a esfera comum. Monergismo, sinergismo, calvinismo, arminianismo, cessacionismo, continuismo. Como você
tem entendido esse novo tempo, mesmo porque estamos em embates ideológicos. Nós vemos aí plataformas com viés ideológicos, né? Plataformas bem grandes com viés ideológicos, romanistas. Como você enxerga esse cenário? Sim. E você acha que é apenas uma definição de termos? É a mesma coisa? Porque Só às vezes explica para quem está em casa, amor. Exato, ele já Isso. pode até explicar melhor isso. Eu peguei a ideia. Veja, a nossa geração é uma geração muito privilegiada, porque nós vimos em poucas décadas o advento da internet modificar o mundo totalmente, né? Eu acho que eu sou mais velho, com certeza eu sou mais velho que vocês. Eu sou de uma época que não existia internet, não existia... O telefone surgiu depois de um tempo para mim também. Então veja, na nossa vida... Ela falou e pensou, ela falou assim, telefone. Ela falou assim, acho que é celular, porque para não falar que tava assim. Mas a nossa geração viu uma transformação muito grande na sociedade. Isso tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado bom é que a informação se espalhou. O lado bom é que muitas pessoas que estavam em algumas seitas ou em algumas igrejas fechadas, e a verdade não chegava lá. Com a internet, a verdade começou a chegar no celular da pessoa, né? Muita gente hoje acompanha pregações bíblicas, exposições bíblicas, porque tem um celular. Porque se dependesse da sua igreja fechadinha lá, que o pastor dizia, é pecado visitar qualquer outra igreja, essas pessoas não teriam acesso. A internet foi uma revolução tão grande em termos de mundo evangélico que colocou bons sermões, bons livros, bons textos no celular dos crentes, né? Bastava ter um celular. Então isso foi revolucionário. O maior conhecimento de teologia, de Bíblia. O lado ruim é que quando você tem muita coisa para estudar e você não tem alguém para te dar os caminhos, né? Alguém para te mentorear dizendo leia isso, leia isso, leia isso, é meio que um self-service. Você vai pegando aqui, 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 aqui. Se você tem pessoas firmes do teu lado, você não vai se perder. Mas muita gente no meio evangélico começa a ler de tudo que aparece na frente e aí acaba às vezes indo para caminhos de muito radicalismo, né? Caminhos que não são saudáveis. Há muitas brigas que acontecem na internet entre calvinistas e arminianos, etc, etc, que são desnecessárias, né? Que mais mancham o nome de Cristo do que trazem alguma glória para ele. Eu também acho, concordo plenamente. Então, é o lado ruim, né? É mais fácil a gente falar a diferença, assim, do que realmente é bíblico do que propriamente ficar na discussão. Tem muitos debates por aí infrutíferos. Às vezes você vê na internet crentes debatendo e usando linguagem e termos que não se parecem com Cristo de jeito nenhum. Não parecem crentes debatendo. Esse é o ponto. Sim. Então isso é contra o evangelho, né? Totalmente. E, pastor, e a salvação? Porque tem essa dúvida, né, entre pessoas. Você nasce salvo ou você conquista a salvação? Não se conquista a salvação. Porque, veja, como nós nascemos em pecado, a gente não consegue conquistar algo que é perfeito. O que a Bíblia nos mostra é que na eternidade Deus já nos amou. Na eternidade. Tá? Então, na eternidade foi que Deus escreveu as linhas da nossa vida. Na eternidade foi que ele determinou, a Lise vai viver esse tempo e eu vou alcançá-la exatamente aqui. Então, a salvação, ela pertence a Deus. É Deus quem nos salva. Não, pastor, mas eu procurei, eu fui atrás. A Bíblia diz, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. O impulso de você ir atrás já era Deus trabalhando. Quando Deus te cerca com pessoas crentes, já é Deus trabalhando, né? Na história da conversão de muitos de nós, Deus nos cercou com as pessoas certas. Era Deus trabalhando. Se dependesse de nós, a gente não se voltaria para Deus. Então a salvação pertence de Deus. Quando Deus tem alguém que ele quer salvar, ele vai chegar nessa pessoa, ele vai salvar. Não depende do nosso esforço, depende de Deus querer nos salvar.
Que é o exemplo mesmo de uma pessoa que está completamente perdida, que a gente olha hoje e fala quando que se imaginou que aquela pessoa ia se converter, o ateu ia se converter, né? Você até deu o exemplo no início aqui do nosso episódio, né? Quando que uma pessoa que não acredita em Deus, a gente fala, poxa, do nada começou a acreditar, o Galego mesmo era ateu, mas a gente entende que isso é uma dúvida. Vou dizer que não é uma dúvida, porque tem gente que acredita realmente que levantou na igreja e falou, eu quero ser aceito, eu aceito Jesus, e foi a partir dali, e se você fizer alguma coisa errada, você não será mais salvo. Entendi. Isso também não é uma ideia bíblica de que nós podemos perder a salvação. Tá? Por quê? Porque vamos pensar na lógica. Um Deus que na eternidade, ele já me conhecia e ele falava, a história dele vai ser assim e nesse ponto eu vou salvá-la, eu vou trazê-la para mim. Ele passou o teu nome para Cristo. Cristo morreu na cruz do Calvário pensando em você. E na sua história individual, Deus usou o Espírito Santo para te alcançar, para te trazer, no momento exato do plano de Deus, para ele te trazer. Então Deus não teria esse trabalho inteiro para com um ato seu você perder a salvação. Né? O sangue que Cristo derramou na cruz em nosso favor é precioso demais, não dá para perder. Em outros, falando isso de outra forma, a Bíblia fala do livro da vida, né? Que nós estamos no livro da vida. A partir do momento que Deus escreveu o teu nome do livro da vida, ele não fica lá com a borracha eterna falando assim, pecou, apaga. Se arrependeu, escrevo de novo. Deus não é menino para brincar desse jeito. Uma vez que a pessoa está salva, Deus vai guardar a salvação dessa pessoa. E você acredita que aquela pessoa que se converteu, por exemplo, chegou e se converteu, você viu aquela pessoa, poxa, se converteu, tá indo para a igreja, mudou a vida, só que agora voltou o que era antes. Essa pessoa foi salva, não foi salva? Veja, Jesus falou da parábola do semeador. Né? Na parábola do semeador, ele diz que alguns grãos caíram numa terra dura, que brotou ali um pouquinho, o sol veio, acabou. Então, às vezes a gente vê na igreja, a pessoa chega lá empolgada, tal, 2 semanas, some. A parábola também conta de sementes que caíram, cresceram, mas os espinhos a sufocaram. E aí Jesus explica, os espinhos são as preocupações do mundo. Tem gente que começa na igreja e aí, na medida em que os problemas chegam, a pessoa sai. Essas pessoas são convertidas? Não, não são convertidas. Jesus falou em joio e trigo. Nas igrejas evangélicas, você tem pessoas convertidas, trigo, mas você tem pessoas que estão ali apenas convencidas de que é um caminho, mas não houve regeneração. A pessoa pode estar ali por muitos motivos, né? Porque a igreja é um ambiente saudável, porque eu posso ter bons relacionamentos, mas não houve conversão. João fala, sobre pessoas que saíram, estavam entre nós e não eram dos nossos, era um joio. Agora, pode ter também a seguinte situação, que aí a gente pensa na parábola do filho pródigo. A pessoa tem uma conversão real, ela se afasta dos caminhos do Senhor. E lá na frente Deus vai buscá-la. Eu tive casos assim na igreja, né? Eu me lembro de um caso de um jovem que ele cresceu na igreja e na adolescência, influências de amigos, ele saiu da igreja totalmente. E aí, ali pelos 35 anos, a esposa, ele casou-se com uma menina que era crente e ele voltou para a igreja, voltou mesmo para valer. Então, há casos assim. Há casos de pessoas que se converteram na infância e na idade, na velhice, Deus vai resgatá-las. Então, são coisas que em última instância a gente não sabe dizer, né? Só quem consegue ver conversão no coração é Deus, a gente Deus. Não sabe. Salvação e qual que bom, eu por mim ficaria mais 3 horas aqui perguntando um monte de coisa. Eu vou fazer mais uma pergunta, então. Qual é a sua visão sobre aquelas pessoas, por exemplo, que estão no presídio, que mataram, que saem, que continuam matando e estão lá? Por que essas pessoas não foram salvas? Por que Deus não quis convertê-las? Olha, desde que o mundo é mundo, o pecado faz estrago na vida das pessoas, né? Veja o começo da história da humanidade. Adão e Eva foram criados santos, pecaram, deixaram de ser santos. Já na primeira família, um irmão mata o outro.
E pense como isso seria trágico nos nossos dias. Se um filho teu matasse o outro filho. Seria um negócio Horrível, trágico. claro. Na primeira família da humanidade já existe isso. Aí na sequência, no comecinho de Gênesis, narra-se o caso de um homem que ele faz um poema. Ele tinha 2 mulheres, é o primeiro caso de bigamia que existe na Bíblia. E ele faz um poema. Matei um homem porque me pisou. Lameque, né? Acho que é Lameque. Matei um homem porque me pisou e outro porque me feriu. Quer dizer, assassinato por motivo fútil. E ele está fazendo um poema. E a história da humanidade vai... Lameque, exatamente. É 4:23, Lameque. E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zila, ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque me feriu e um rapaz porque me pisou. Ele está aqui contando vantagem. Aí na sequência do relato bíblico, o nível de maldade vai chegar a um ponto na humanidade, a um ponto que Deus vai olhar lá de cima e vai falar, só sobrou uma família. Só sobrou uma família, família de Noé. Eu vou acabar com todas as famílias porque não tem jeito. Eu vou salvar apenas uma família. Mas aquela que ele já tinha salvado antes de eles nascerem. Sim, ele já tinha planos. Agora o ponto é o seguinte, por que há tantas pessoas que vivem uma vida de pecado, atolados no pecado, com assassinatos, com roubo, com essas coisas? É o poder do pecado, O pecado ele é devastador, ele estraga a vida das pessoas. Agora, mesmo dentre esses, Deus converte pecadores. Eu tenho um amigo que é pastor hoje, que se eu trouxesse eles aqui, vocês nem suspeitariam que ele foi um bandido de alta periculosidade, com muitos assassinatos, e numa cadeia lá com os piores elementos, ele começou a ler uma Bíblia e Deus o converteu. E hoje ele é um pastor. Então, tudo está dentro dos planos de Deus. E mesmo dentro dessa massa de pessoas tão pecadoras, Deus vai lá e salva algumas. E assim, como entender, né, o trabalhar de Deus? Porque ao mesmo tempo que eu ouço, assim, ouvindo isso de você, com uma voz calma, uma pessoa que estuda tanto, né, e que passa uma serenidade bíblica muito grande, a gente também entende que tem muitas pessoas que usam de se tornarem pastor para se esconder atrás de alguma coisa, né, que a gente olha e fala, caramba, matou um monte de gente, agora é pastor. Eu vi uma notícia também, eu tô vendo muitas coisas trágicas, né, pelo jeito, mas eu vi uma notícia de um pastor que ele matava as pessoas que saíam da igreja dele. Eu vi essa notícia. Você viu também? Eu vi. Então, olha isso, que horror. Então, um caso desse, eu diria que nem crente é. Nunca se converteu. Nunca se converteu. Mas enganou bem. Enganou, porque o mundo é assim, né? O mundo é muito mal, o pecado faz estrago e muita gente se aproveita da, digamos, ingenuidade das pessoas para enganar as pessoas, né? E Cristo falou sobre isso. Cristo falou que viriam muitos falsos profetas. Já na época de Cristo havia falsos profetas. Então a gente olha hoje para o mundo evangélico, tá cheio de falsos profetas, tá cheio de gente aí com a Bíblia, né? Pregando, dizendo que está pregando, mas na verdade está enganando pessoas. E os falsos crentes também, né? Também muito importante ressaltar exatamente. Isso. Agora, Cristo previu isso, né? Em Mateus 7:22 ele fala, naquele dia muitos dirão, Senhor, Senhor, em teu nome não profetizamos, fizemos milagres, expulsamos demônios. Aí Jesus, então vos direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7:22. Né? E note, pessoas que estavam profetizando, fazendo milagres, expulsando demônios. Quer dizer, são pastores. E Jesus fala, nunca vos conheci. Porque conhece a intenção do coração verdadeiro. Exatamente, falsos profetas. E quão bom é saber que Deus escolheu, né? Porque daí nós podemos proclamar o evangelho, sabendo que o Espírito Santo abrirá o coração daqueles do quais ele escolheu desde antes da fundação do mundo. Né? Não depende de nós. Não depende de nós. Porque se dependesse da nossa habilidade, a gente estaria em maus lençóis. Mas a nossa reprovação depende única e exclusivamente de nós. Nós negamos a Deus por nossa própria responsabilidade, fruto do pecado. E isso é muito difícil das pessoas entenderem, porque olham conforme aquela pessoa que está ali cometendo atrocidades e
se você oferecer Deus a ela, você vai ver que ela continuará negando insistentemente, profanando o nome do Senhor. Então Deus escolheu salvar, e por isso que ele levanta famílias pastorais como a sua, para glorificar o nome dele, para que o evangelho seja pregado, que possa ainda se estender por muitas gerações, ou melhor, eu nem quero que se estenda a muitas gerações, que ele volte que Cristo logo volte, esse ano. eu também acho. Então, que seja logo, né? Que seja antes de eu chegar em casa, mas que o nome do Senhor seja louvado. Muito obrigado por ter você aqui. Creio que poderia termos aqui. Eu acho que tem que ter mais. Episódios. Eu quero outro episódio com várias perguntas. Já vamos parte 2 necessária. Organizar, porque é muito importante essas conversas pastorais. Às vezes nós falamos aqui de experiências pessoais, embora o cristianismo se envolva com essa experiência pessoal, mas uma experiência pessoal que emana simplesmente de uma visão humana, ela não glorifica a Deus. Então, eu tenho várias outras perguntas. Então, vamos anotar aí no próximo episódio. Tá. Eu venho com alegria. Pastor, um presente do Positivamente. Muito obrigado. Para o senhor. Uau. Quero te agradecer também, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, muito obrigada, foi muito esclarecedor. Eu tenho uma lista que tá borbulhando na minha cabeça, eu tinha muitas coisas ainda para perguntar. Já tô vendo como vai ser meu caminho de volta para casa. Se prepara. Obrigado, gente, muito obrigado. Eu não tenho a envergadura intelectual do reverendo, eu vou anotando depois e falo assim, calma aí. Ou melhor, eu vou chegar e vou pegar e pedir. Ele tem mais... Você tem mais algum livro escrito? Não. Este é o primeiro... Vamos fazer um merchan aqui do seu livro, né, reverendo? Aqui, Caminhando com Cristo, estudos para catecúmenos iniciando na fé cristã. Catecúmenos, uma palavra que as pessoas têm aversão, viu? Então, agora ele vai explicar o que é catecúmenos. Então, catecúmeno vem de uma palavra grega, que é catequese, que seria mais ou menos o ensino das coisas básicas. Então, quando a gente fala de catecúmenos, são aquelas pessoas que estão começando no cristianismo. É um livro para tratar das coisas básicas, né? As Escrituras, a Trindade, quem é Jesus Cristo, quem é o Espírito Santo, como é que a gente trabalha na igreja, como é que é a vida cristã em termos de exercícios piedosos, devocionais. É um livro assim para as questões básicas. Muito bom. Amém. Muito bom. E todo mundo que quiser, é só entrar nas redes sociais do reverendo que vocês vão poder encontrar. Isso. Ele está embasado nos símbolos de fé reformados, tá? Então tem um embasamento histórico. Você usa muito a Confissão de Fé de Westminster, né? Como um referencial, um auxílio. Então, tenho certeza que será edificante para a sua vida. Então, adquiram. Outra coisa, nós terminamos, reverendo, sempre com 5 palavras, tá? Eu falo 5 palavras, você faz uma devolutiva, 5 palavras que fazem parte da nossa fé protestante. Creio que você pode só responder com uma palavra, com uma frase, com um pensamento, como você preferir. A primeira palavra é Escrituras. Fonte inesgotável de conhecimento de Deus. Segunda palavra, graça. Abundante, imerecida, irresistível. Terceira palavra, fé. Necessária para a salvação. Quarta palavra, Cristo. Nosso Salvador maravilhoso, ansiamos pelo seu retorno. Quinta palavra, Deus. A fonte da existência do universo, de todo bem. Amém. Amém. Quem vai terminar orando? Você ou o reverendo? Reverendo Ageu, poderia terminar com uma oração. Sim. Nós agradecemos todos vocês que estiveram aí conosco. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder esse episódio, para que mais pessoas tenham acesso ao conhecimento das Sagradas Escrituras. Nós estamos falando aqui de um homem que estudou quase 10 anos para ter o ofício pastoral. Então, fora os outros anos de estudo. Os outros anos de estudo e essa vida pastoral que tem, essa família do qual Deus agraciou, né? Então, muito obrigado por ter você aqui. É um enorme prazer e teremos outro episódio com ele. Espere. Obrigada, gente. O reverendo vai orar. Eu gostaria de pedir para você orar por essas pessoas que estão assistindo o episódio. Okay. E não esquece de compartilhar, seguir e deixar seu comentário aqui. Vamos orar. Pai Santo, nós te agradecemos por esses momentos tão agradáveis em que nós podemos falar da tua palavra, das tuas escrituras, daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida.
nos resgatando alguns de nós de caminhos errados, outros de nós ajudando-nos a vencermos o velho homem. Nós te louvamos, Pai, porque o Senhor é tudo na nossa vida. Te louvamos por Cristo, o nosso Redentor. Te louvamos por este programa. Pedimos que continue abençoando o pastor Galego, a Lise e todos que trabalham aqui. E pedimos agora por aqueles que estão nos assistindo, Pai. Possivelmente haja pessoas que estejam desenganadas, desesperadas, desnorteadas, perdidas na vida, buscando algo em que se segurar. Pedimos que o Senhor deixe, ó Pai, abençoe essas pessoas e deixe bem claro que apenas em Cristo é que nós podemos de fato ter a salvação. Abençoe essas pessoas, alcança os teus filhos, teus escolhidos, e abençoa, ó Pai, as nossas vidas também, para que sejamos instrumentos nisso. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Mais uma vez, muito obrigada. Obrigado. Amor, Alegria. mais um episódio juntos. Mais um. E até o próximo episódio. Beijo! Beijo.